menos científica, talvez pudesse ser mais aplicada a uma questão de marketing, mais do que propriamente gestão ou economia, realiza isto. O que é que no fundo eu vou apresentar? O que é o trabalho que eu vou apresentar? Portanto, está aqui no título, como podem conseguir ver, não é? Os incentivos à inovação tecnológica, estuda a aplicação à indústria transformadora do conceito de Alcobaça. Portanto, em particular, não foquei a Bendita apenas, porque julguei que seria interessante também, até por termos comparativos e visto existir uma especialização também quase produtiva, setorialmente, não é? Falando entre, por exemplo, Bendita e há pouco mostrou também batalhas, mais na questão dos moldes ou até nos cimentos, e depois a Bendita, por exemplo, no calçado, na papelaria, na rocha. Pensei então tratar do todo, porque poderia revelar alguns dados mais interessantes. Atenção, gostaria de salientar que isto portanto, foi algo que até teve algum trabalho, teve algum estudo. Eu não sou propriamente de Alcobaça, também quero dizer, mas foi com muito gosto que passei a conhecer, já conheci algumas indústrias, nomeadamente, por exemplo, as porcelanas, a Cepal, lembrava-me bem, algumas também da linha grande, sobretudo também o cluster dos moldes, onde um pouco mais para cima temos a BLF e a Global, mas enfim, conhecia um pouco, e este trabalho permitiu conhecer a realidade do conceito de Alcobaça, e em particular o fenómeno da Bendita, que achei interessantíssimo, mas não querendo desfazer todas as outras freguesias do conceito de Alcobaça, foi interessantíssimo fazer este estudo. Portanto, então começando, a questão é o porquê da inovação tecnológica. Eu pus aqui estes três pontos, mas isto soa rapidamente logo a lógica política e a discurso de boas intenções como a inovação, o motor do crescimento económico. Claro que sim, no fundo, acredita-se, portanto, os estudos de inovação acreditam na base em que a inovação, seja ela dos vários níveis, não apenas a tecnológica, embora seja esse o foco do estudo, é o motor do crescimento económico. Porquê? Porque através, por exemplo, ou de uma maior eficiência produtiva, portanto, produzir o mesmo com menos recursos, ou para aumento da capacidade produtiva, portanto, produzir mais. Portanto, tem aumentos de competitividade através da inovação, faz, por exemplo, contra os chineses, ou contra aqui os magrebinos, ou outros, enfim, em função da deslocalização que pode haver de algumas tipologias de atividade, sobretudo quando não tem um elevado valor acrescentado agregado ao produto. Portanto, estamos a falar, eventualmente eu vou me distrair um pouco, mas eu quero que vocês peguem o fio condutor, está bom? Enfim, motor do crescimento económico, vamos assumir que isto é a condição da inovação tecnológica, é um motor do crescimento económico e, portanto, isto significa que provoca um incremento do volume de negócios às empresas. Sobretudo, esta inovação tecnológica tem por base a empresa como executor de inovação, esta é a minha visão, não vou estar a agregar outros atores ou outros agentes a esta visão, eu vou focar na empresa, mas sobretudo também é válido, embora não seja o meu foco neste estudo, os outros atores. Portanto, aumento de competitividade, criação de emprego. Vocês, se fizerem um projeto, eventualmente vão necessitar de alguma pessoa com alguma atividade, algum conhecimento específico para desenvolver algum trabalho, alguma tarefa. Enfim, digamos, é um ciclo de benefícios para toda a gente. Esta imagem um pouco abaixo, eu tentei sacar algumas imagens que fossem um pouco demonstrativas do processo de inovação, mas nenhuma delas é, ok? Todas as abordagens que existem sobre a inovação tentam, no fundo, arredondar e conceber, teoricamente, o conceito e como é que ele se desenvolve na prática, mas não é fácil depois de transmitir, é muito complexo, como uma série de fenómenos sociais, organizacionais e culturais. Bom, então aqui passando para o desenho empresarial da Alcobaça, isto aqui parte dos dados, a imagem vai estar pequena, portanto, enfim, vou tentar rapidamente falar. No fundo, isto é através dos dados do INE 2011, consegue-se ver aqui, portanto, o total da distribuição das empresas em todos os setores de atividade económica. Portanto, seja aqui no setor primário, a de cidade, enfim, por aí fora, até ao fim, até outras atividades de serviços e tudo isso. Portanto, o foco do trabalho vai incidir sobre a indústria transformadora. É este, não vou usar o ponteiro daqui, é este o foco do trabalho. Okay? É perceber estas empresas em função do objeto de estudo que é a inovação tecnológica. E a partir daí continuarei o seguimento. Portanto,
tentando, portanto, segregar esta demonstração destas empresas que estão aqui presentes sobre a indústria transformadora, uma vez mais, aglomerando todo o Conselho de Alcobaça, desagregando em divisões, ok? Temos então aqui, isto só para dar uma ordem de grandeza de onde é que existe realmente uma especialização no Conselho, ok? Ou qual é que é a indústria no Conselho. Porque aqui há algumas visões interessantes que podem ser debatidas. Alguns defendem, aqui nas atividades de informação e comunicação, sendo um setor extremamente relevante na sociedade do conhecimento, nos nossos atuais dias, alguns tentam perceber, através de uma análise generalista deste tipo, que, por exemplo, há um fraco, digamos, modesto, utilizando uma melhor expressão, empenho ou existência de serviços aqui. E, portanto, depois, em função da decisão política, o que se pode pretender é, então, incrementar este tipo de serviços, visto que existe uma oferta reduzida. A minha visão, enfim, embora eu também vá dividir um pouco para um lado e para o outro, mas a minha divisão é aproveitar potenciais instaladores, porque já existe experiência, conhecimento, redes, enfim, produção delas mesmas, equipamentos, portanto, meios físicos, materiais e humanos, digamos assim, é bom que isso se consiga explorar, potenciar ainda mais os resultados que até agora já tiveram. Um pouco até em continuidade do trabalho anterior, que é perceber que se essas empresas que se mantiveram durante os últimos 10 anos, quer dizer, ou mais, não andaram propriamente a brincar aqui com isto, não é? E, portanto, estão a conseguir sobreviver no mercado, que é, no fundo, o grande problema de hoje, é sobreviver no mercado. Bom, percebendo aqui muito rapidamente, vemos cá aqui alguns eixos extremamente interessantes e que, embora ainda não seja refletido aqui, penso que vai de conta da questão da doutora Isabel Filho, que colocou há pouco, aqui é possível chegar a um nível de análise de CAI por empresa. E, portanto, perceber, na realidade, que, por exemplo, existe aqui uma indústria de produtos do couro, faço a expressão calçado, que é o caso, por exemplo, e que, mais à frente, se poderia perceber que estão precisamente instalados na Benedita. Ou o grande cluster a sul do Mondego está na Benedita, e depois temos então em São João da Madeira, também na zona do Ave, Felgueiras, um pouco por aí. Temos também depois aqui, por exemplo, e há pouco falamos na questão da transformação de pedra, portanto temos aqui a fabricação de produtos minerais não metálicos e, portanto, não só é aquele onde se enquadra a transformação de pedra, mas também é ali e consegue-se perceber que realmente aqui dentro do Conselho há um elevado potencial e uma grande exploração, digamos, desse domínio, portanto, no setor da exploração de pedra. Em particular, aqui, sendo que esta pesquisa, ou esta figura aqui, este gráfico, demonstra apenas a indústria transformadora, é perceptível que, eventualmente, se existe transformação de pedra, existiria aqui um setor prévio que era de extração de pedra, mas que não se enquadra dentro desta indústria transformadora e, portanto, não consta ali. Só para mostrar algumas limitações que isto poderá mostrar. Há aqui uma dimensão também extremamente interessante, estão aqui outras indústrias transformadoras. Portanto, isto pode ser indústrias diversas, que não se percebe bem automaticamente, a não ser verificando a própria empresa, ela mesma, o que é que ela faz. E, portanto, isto dá para ter uma percepção generalista, digamos, ou holística, sobre o Conselho de Alcobaça. Portanto, e agora vou mostrar qual é que é o objeto da minha análise. Portanto, o que eu pretendo estudar foi, no fundo, peço desculpa, foi, então, se existem estas empresas, okay, e se já sabemos que a inovação tecnológica ou acreditamos que a inovação tecnológica é, portanto, um fomentador ou motor do crescimento económico, então existem determinados estímulos públicos, incentivos públicos, políticas públicas, que pretendem induzir as empresas, induzir o tecido empresarial a fazer a inovação tecnológica. E, portanto, isto aqui é um pouco o histórico dos últimos quadros comunitários, digamos, dos fundos comunitários, passa a expressão como se costuma utilizar. Portanto, desde o seu início, aqui houve um primeiro, mas depois houve uma reforma na UE, e, portanto, a partir daqui, de 89, não se consegue ver a imagem, mas tentei fazer isto de modo a ser o mais expressivo possível. Portanto, aqui existe um quadro comunitário de apoio 1, 2, 3, o CREM, e o próximo será o QEC 14, 20. Portanto, isto são, no fundo, planos
plurianuais, em que há um acordo de desenvolvimento nacional com as instâncias europeias e uma série de países de lá libertam dinheiro para nós ver se atingimos os mesmos patamares de desenvolvimento que eles. Okay? O chamado princípio de solidariedade. Eles acreditam, os povos do Norte, essa expressão não vou entrar aqui com guerras relativamente à Europa, mas até isso é um pouco presente hoje, eles, no fundo, foram solidários connosco desde 89, no sentido de dizer vocês têm tanto direito como nós a se desenvolverem e atingirem o nosso patamar. E, portanto, nós vamos vos apoiar nisso. Okay? É preciso também, às vezes, compreender o que está por trás destes apoios. O porquê de tratar isto aqui? Isto é uma lógica. E é importante isto saber. É que estes apoios estão disponíveis. Estes apoios estão disponíveis. E a regra geral, se não são utilizados, eles voltam para os cofres de Bruxelas. Isso também é importante se dizer. Pode haver reafectações, mas podem ir. E se estão disponíveis, significa que as empresas, que muitas das vezes precisam de coisas deste tipo, essa expressão, deveriam aceder a eles. Mas se existem, e se há empresas que não acedem, o porquê não acederem? Então o objeto do estudo era exatamente isso, era perceber quem é que acede e comparar com quem não acede e perceber se é muito ou é pouco. Percebem o objetivo do trabalho? E portanto, sendo que eu não sou propriamente, ou não teria aqui para vos comunicar uma história desde a década de 90 ou de 80, neste caso, porque seria uma história já muito mais para trás, seria, enfim, 30 anos, mais ou menos, eu, portanto, decidi pegar no quadro comunitário, no terceiro quadro comunitário de apoio, portanto, que vigorou de 2000 a 2006, e no atual quadro de referência estratégica nacional, que vigora ainda, e que iniciou em 2007 e terminará este ano. A partir daqui, sendo que o objeto, primeiro, é a inovação tecnológica, o que é que se há a executar? Há de definir quais é que são os incentivos. Estão a acompanhar? Sim? Quais é que são os incentivos, então, que fomentam a inovação tecnológica, ou que fomentaram, neste caso, por exemplo, do IQCA3, a inovação tecnológica dentro dos programas operacionais, que é uma panóplia, quer dizer, é uma loucura, há muita coisa relativamente a isto. E, portanto, aqueles que mais diretamente atingem, no fundo, o apoio à inovação tecnológica às empresas, sobretudo, uma vez mais, o foco é a empresa, é, portanto, o Prime aqui, o Programa de Incentivos à Modernização da Economia, e o COMPET, que é o fator de competitividade, e, portanto, foi arranjado logo, ainda no governo socialista do engenheiro José Sócrates, para que isto ficasse de uma forma bonita, porque também é interessante comunicar estas coisas. E, portanto, os resultados que eu apresentarei mais à frente vão se incidir sobre estes dois quadros comunitários de apoio. Salientar uma limitação do levantamento executado é que o CREM ainda não terminou e, portanto, há ainda chamadas de abertura em aberto e significa que, eventualmente, ainda podem haver mais empresas a aceder. Portanto, isto, no fundo, não está terminado. Os resultados não estão fechados. Mas, até como eu disse noutro local, tendo em conta que iniciou em 2007 e que estamos próximos do fim, enfim, é expectável que os resultados obtidos até agora não sejam muito alterados em função das últimas chamadas que existem. Portanto, aqui então está as candidaturas tanto do Prime como do POFC, que é o COMPET, Programa Operacional de Fatores de Competitividade, por setores. Enfim, agricultura, indústria, construção, comércio, turismo e serviços. Rapidamente explicando o que é que está aqui, porque isto pode causar algumas mentes mais críticas o porquê disto suceder. Esta questão de estar aqui uma empresa de agricultura no início, portanto, no primeiro quadro comunitário de apoio, no Prime, ela terá aqui, suponho eu não consegui verificar isso implica outros acessos, mas suponho eu que tenha sido através do CAI secundário. Portanto, para esta tipologia de candidaturas é pedido o CAI primário, a empresa tem uma atividade principal, mas pode ter atividades secundárias. E, portanto, em princípio, este seria um CAI secundário e, portanto, foi aquele que foi identificado a elegibilidade da candidatura. Salientar o porquê do zero também no COMPET é que, a priori, e depende dos editais de chamada, portanto, depende das aberturas, a priori o setor da construção não está enquadrado, não é nos CAIs elegíveis para o POFC. E, portanto, no caso da construção, ainda existia no primeiro Prime. Portanto, conseguem ver aqui o total de candidaturas. Isto é importante reter isto. Isto é o total de candidaturas. Isto não refere ao potencial, ou quais são as empresas. Okay? Porquê? Dentro destas 48 empresas, okay,
E dentro daquelas 67, existiram empresas que recorreram mais do que uma vez a cada um dos programas. Okay? Significa o quê? Que eventualmente, por exemplo, no caso do CAI da indústria, portanto, no caso da indústria, que é aquele que é interessado e estudado aqui, isto corresponde a 30 projetos candidatos e apoiados, mas corresponde apenas a 27 empresas. Significa que houve 3 empresas que realizaram 2 projetos cada uma. Okay? Esta é muito maior. São 13 empresas, que no âmbito do Programa Operacional de Competitividade, do COMPET, realizaram mais do que uma vez, portanto, candidaturas sucessivas. Isto é um bom, a meu ver, aos meus olhos, é um bom resultado. Porquê? Isto mostra que, ao contrário de más experiências que também existem, como em tudo na vida, possam existir, que existem boas experiências. E, portanto, que se candidataram no primeiro, que se candidataram no segundo e que se candidatam ainda mais do que uma vez. Okay? Portanto, significa que eventualmente pode haver más experiências, mas também há boas experiências. E seria eventualmente importante também que essas boas experiências, por vezes, e estamos aqui a falar das empresas, elas próprias também viessem, enfim, não quero dizer dar a cara, mas e não propriamente às vezes falar do projeto de inovação tecnológica propriamente dito delas, mas ter o sucesso que tem para mostrar aos outros que as coisas estão disponíveis, para dar a conhecer e que se ele fez, os outros também poderão fazer. Isso é interessantíssimo. Bom, aqui há uma demonstração sobre os sistemas de incentivos. Portanto, estávamos a falar do Prime, este digamos é o grande, não é? O grande programa operacional, e o COMPET, o grande programa. E depois temos os sistemas de incentivos em particular, que são aqueles, então, que são direcionados às empresas, aos beneficiários finais. Okay? E, portanto, os incentivos que mais estão diretamente relacionados com a inovação tecnológica no âmbito do Prime eram estes. Portanto, o SIM, propriamente dito, para projetos de grande dimensão. Eu não vou falar em montantes, não vou falar em números, só uma vez é que vou falar, mas penso que isso é trabalho para outras pessoas, mas também poderei falar noutra altura, não foi o caso aqui. Aqui os números são apenas muito pequenos, são pequenos números. O SIM internacional, portanto, que era também um incentivo de apoio à internacionalização. Aqui a pequenas iniciativas empresariais, e portanto estamos a falar de um montante de apoio máximo e de limite mínimo, e o plafond, portanto o máximo, era mais abaixo do que aquele existente aqui. E depois temos aqui o COMPET, que é aquele que atualmente está em vigor, e portanto onde temos o sistema de incentivos à qualificação e internacionalização, o sistema de incentivos à inovação e o sistema de incentivos à IDT. Portanto, isto aqui, como podem ver, ao contrário, não desdenhando, não minorizando certamente o trabalho que foi apresentado, mas tinha dados relativamente a 2006, 2007, se não estou em erro. Por exemplo, aqui nós estamos a falar de algo que está a acontecer neste momento. Okay? Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? São empresas que fizeram um projeto não de 6 meses ou não de um mês, são empresas, por exemplo, ao nível deste sistema de incentivos ADT, é um projeto de 24 meses. Okay? Se foi candidato em 2010, ele terminou em 2012, ou então ainda está a correr, porque pode ter sido prorrogado em função de algum imprevisto. Portanto, isto está a acontecer neste momento. Isso é importante. É uma coisa que está a acontecer agora. E, portanto, este é o total dividindo por sistemas de incentivos. E então, aqui está a leitura sobre as indústrias transformadoras, que dentro de cada um dos programas operacionais, e aqui não estou a dividir então por sistemas de incentivos, usufruíram. Vamos a ver aqui uma da indústria alimentar, não me recordo, teria que analisar outra vez os dados para verificar se é exatamente a mesma. Portanto, conseguimos ver aqui a indústria do vestuário, indústria dos produtos do corpo, houve um aumento de 2, passaram para 5. Okay? Portanto, um dado interessante, aqui, por exemplo, mantém-se na prática. Okay? Estamos a falar de 10, passa para 9, mas mantém-se. Aqui há um incremento também, e aqui também há um incremento. Por isso, eu ter salientado há pouco a questão das outras indústrias transformadoras, porque eu fui procurar este fenómeno e são empresas novas. Portanto, está associado ao empreendedorismo local. E empreendedorismo de base tecnológica, muitas das vezes, que é interessantíssimo. E, portanto, isto é um pouco, digamos, as empresas que acederam, então, divididas através da indústria transformadora. Estes dados não são importantes, bom, valem o que valem. Mas, enfim, consegue-se ver que, na prática, as empresas vão
a cada uma das tipologias. É óbvio que, por exemplo, não temos aqui ninguém que fabrique produtos petrolíferos ou combustível, não é? Portanto, não está esse cara aqui, está apenas onde existiam ocorrências dentro das empresas do Conselho de Alcobaça. Portanto, isto aqui, só para não perder, aqui, portanto, isto tem que ver sobre os dados do INE, e sobre os dados do INE é importante referir, já agora, eu tenho aqui buscar aqui só, estou agora previamente utilizado, para eu ter aqui um dado, que não fiz aqui, não passou, desculpa lá, só um pouco, exatamente, bom. Referir o seguinte, que dentro da totalidade de empresas há aqui algum enviesamento em todos estes dados que eu tratei, okay? E que procurei reduzir ao máximo, precisamente quando, por exemplo, vi o número de projetos, mas depois vi que existiam empresas repetidas, e portanto uma coisa é referir o número de projetos, outra coisa é referir quantas empresas é que são, usufruir, que é esse o objetivo. Okay? Eram enviesamentos difíceis de lidar, até porque depois, quando se tratam os dados do INE, aparecem as empresas com sede no distrito e não todas aquelas com um estabelecimento fixo, mas que também existe. Okay? E, portanto, há aqui algum enviesamento, digamos, dos dados. E o porquê? É que, enfim, se formos a ver sobre o número de candidaturas apresentadas, agora se formos somar, se fazer o somatório daqui, deste número de empresas, que aqui não são mesmo empresas, vamos ver que não são tantas quanto aqueles números de projetos que apareceram lá atrás. E, portanto, isto, no fundo, aqui dá origem a 19 empresas e na outra 27 empresas, exatamente, 19 de 27 empresas que estão identificadas nos dados do INE. Okay? Significa o quê? Um dado também interessante, que é perceber que de todas as empresas que no Prime, portanto, no eixo 2000-2006, usufruíram, há uma parcela delas que já não está nos dados do INE de 2011, o que, a priori, indicará encerramento. Okay? Ou, eventualmente, alteração de atividade, como bem mencionado há pouco, também podem apenas ter passado para a comercialização, por grosso, e, portanto, terem deixado a atividade produtiva. O mesmo não é querer dizer que essas empresas encerraram ou não abriram outra atividade. Isso não é precisamente o que quis dizer o inverso, porque mencionei a existência de uma taxa de empreendedorismo, portanto, de criação de novas empresas. Isto, como é possível perceber, portanto, o Conselho de Alcobaça, como o nosso país, na prática, e como a generalidade dos conselhos, à exceção eventualmente de um ou outro, onde tem uma elevada concentração de grandes empresas e de grandes, não é? Como, enfim, alguns. Aqui, portanto, está o grande núcleo de empresas, portanto, entre micros, pequenas e médias, digamos assim, quer dizer, mas para ali as médias, portanto, enfim, é este o quadro geral. Mas há aqui um dado interessante. É preciso perceber que empresas que tenham até portanto, empresas com 9 pessoas, podem ter 5, 6, 4, têm tanto direito e tanto mérito, eventualmente, pelo projeto. É importante que ainda não se salientar isso, mas isto passa-se através de projetos, têm tanto mérito como com 250 pessoas. Portanto, isto é igual. Existe a ideia do projeto, existe uma boa defesa do projeto, existem fundos disponíveis da própria empresa e também depois do bolo, passa a expressão ainda distribuir por parte do programa operacional, as empresas todas têm direito a usufruir. Um dado muito interessante, e que no caso do Prime ainda era algo ainda incipiente, estava-se a concretizar. Digamos, já existiam formalizados, mas não havia uma preponderância ou pelo menos uma visibilidade tão grande, são os chamados polos de ciência e tecnologia ou os clusters. Portanto, o que é que isto quer dizer? Estamos a falar de uma rede de inovação, uma rede que conglomera dentro de si uma série de interesses específicos sobre aquele domínio em particular, onde estão uma série, digamos, de atores ou agentes económicos, depende da visão que tivermos, universidades, empresas, enfim, todos juntos estão ali, mobilizados com o interesse e, portanto, das empresas em Alcobaça, no Conselho de Alcobaça, é possível ver que temos empresas que fazem parte do cluster da pedra natural e, portanto, o que estamos a querer dizer é que, eventualmente, estas estratégias de eficiência coletiva já promovem um pouco esse intercâmbio e essa cooperação intra-empresarial e intrasetorial. Okay? Como há pouco também mencionou, por exemplo, dentro deste cluster da pedra natural, e agarrando o exemplo porque
está aqui, é óbvio que, sendo que existem regiões específicas com a indústria relativamente à transformação da pedra, não só empresas do Conselho de Alcobaça que se dedicam à transformação da pedra entram dentro do cluster da pedra natural, mas também, por exemplo, como falou de Estremoz, empresas de Estremoz estão extremamente presentes dentro deste cluster. Okay? Bom, e por aí, o Engineering and Tooling seria um dos moldes, okay? Onde, enfim, também, toda a gente conhece o fenómeno da aglomeração aqui da zona oeste e sobretudo da Marinha Grande e também um pouco, sobretudo da Marinha Grande, no setor dos moldes, e portanto é extremamente interessante. Enfim, estes são os 5 clusters que apresentam. O interesse disto aqui é dizer o que é que existe. Eu não estou propriamente a mostrar o que é que existe nos nossos dias de empresas daqui que estão a aceder aos incentivos. Chegamos a uma parte também extremamente importante e é a tal única que eu falo de números. Isto está a preços correntes, é importante se dizer, portanto não inflacionários mesmos, mas sobre o montante total de investimento realizado no âmbito do Prime pelas empresas no Conselho de Alcobaça, estamos a falar em 23 milhões de euros, e tiveram uma taxa de apoio público de 10 milhões de euros, o que equivale mais ou menos a 44% de taxa de apoio. Interessante. Interessante. Esperemos que tenham tido resultados nestes projetos, mas sim, mas é interessante. Vejamos o seguinte, bom, aqui há coisas importantes a dizer, o porquê deste valor, por exemplo, não ter duplicado. Poderíamos conjugar que, eventualmente, a crise internacional, a quebra de encomendas, tudo isso contribuiu para que este valor não se aumentasse tanto em função do primeiro que está. Mas, mesmo assim, se formos a ver, dentro de um clima de ceticismo sobre as evoluções do mercado, sobre as perspectivas das encomendas, tudo isso, enfim, novos players também que existem, estamos a dizer que chegou quase a 30 milhões de euros de investimento das empresas. Okay? Das empresas, portanto, total, quer dizer. E aí, temos um apoio público de cerca de 16 milhões de euros. E aqui há um dado muito interessante. E o dado mais interessante disto é querer dizer que não só portanto, houve mais investimento de parte das empresas, é interessante, porque também se alargou o número de empresas que acederam, mas sobretudo a comparticipação pública foi mais, como é que eu ia dizer, mais participativa. Okay? Foi incrementado, portanto, de 44% passa para cerca de 56% o valor de apoio público. O apoio público, também de salientar que uma parte é dos fundos comunitários e outra parte é despesa nacional. E, portanto, nós todos contribuímos para este benefício para empresas. E é importante que isso se diga aqui também. Bom, ninguém vai chegar à empresa X ou Y e dizer, dá-me cá este bocado. Mas é importante saber que aquelas empresas estão a vingar, estão a criar mais emprego, estão a crescer, estão a vingar, uma vez mais no mercado, e nós também temos lá um pouco de nós, que é importantíssimo. Portanto, este foi o apoio ao investimento. Resultados finais, para dizer isto. Este aqui, então, é o mais elegível de todos, não se consegue. Mas a ideia aqui de base era dizer precisamente, meus caros, alerta, porque isto, uma vez mais, está disponível, vai vir um novo quadro comunitário de apoio, inclusivamente. Isto é extremamente importante para vocês, para a zona, para a indústria local, para o Conselho de Alcobaça, como para todo o território nacional, inclusive ilhas, embora eles tenham alguma autonomia nesse campo. E eu queria dizer o quê? Portanto, aqueles dados iniciais, por exemplo, aqui da indústria dos outros produtos minerais não metálicos, portanto, lá está a transformação da pedra, está aqui enquanto o potencial existente é isto. É óbvio que aqui estamos a contar empresas, não é? Quer dizer, pode haver empresas, isto é uma situação diversa, empresas que eventualmente não são 2 ou 3 pessoas, enfim, e sobretudo trabalham através da subcontratação, como foi há pouco mencionado. Podemos estar a falar de empresas que eventualmente não tiveram realmente algum projeto a executar, e portanto, se não têm um projeto a executar, não vão se candidatar. Estamos a falar de empresas que eventualmente não estavam com liquidez, disponibilidade financeira, recursos para dedicar a um projeto e, portanto, enfim, também não se candidatavam. Haverá certamente uma série de razões do porquê que isto surgiu desta forma. Alguns desconhecem também.
outros conhecem, mas pensam que não se enquadram, isto é só para os grandes. Outros pensam que isto é muito trabalho, muita burocracia, muita parra para pouca uva, passa a expressão como se costuma dizer também. Portanto, há uma panóplia de razões de porque isto se passar assim. Mas, portanto, há aqui uma coisa interessante, por exemplo, o núcleo da cutelaria, onde está aqui na fabricação de produtos metálicos, enfim, eventualmente também é enorme, mas há aqui até um incremento. Temos aqui também, uma vez mais, os produtos de couro, onde também existem mais empresas e aqui, enfim, estão as empresas que acederam num e noutro, portanto, o vermelho é sempre o prime e o outro compete. E, portanto, aqui chega às conclusões. Evidentemente, também chego lá, porque isto esgota-se também um pouco naquilo mais no que é bom. O que é importante tirar daqui, desta ilação, na minha visão? Uma vez mais, quero dizer que, em primeiro lugar, amei fazer este trabalho, principalmente ganhei um grande conhecimento sobre a indústria alcobacense, ou do conceito de Alcobaça. Conheci alguns fenómenos muito particulares, como a bendita, que era um que eu desconhecia, honestamente falando, embora conhecesse algumas empresas, sobretudo da cutelaria, porque são uma referência nacional, não está? Mas não conhecia tanto uma aglomeração, até um pouco dispersa ou prolífera naquela zona. Portanto, a meu ver, isto pode ser discutível, é certo, mas a meu ver, o grau de acolhimento, portanto, destas medidas para as empresas que existem é modesto. Face ao potencial que está instalado, portanto, o que nós vimos anteriormente, é possível dizer que há mais a fazer, há mais trabalho a realizar. Portanto, mais trabalho para alguém, não é? Certamente. Um dado muito interessante que, a meu ver, também revela algum interesse, é precisamente a ligação às redes de CTI, que nomeadamente é aquela questão das estratégias de deficiência coletiva, e onde, no fundo, recuando aqui um pouco, mostra que está de acordo, uma vez mais, como também não podia deixar de ser, com aquilo que existe realmente no Conselho de Alcobaça. Temos o componente do turismo, e aqui foca-se, por exemplo, neste momento também o potencial do arco religioso, não é? A ligação com a Nazaré, o Mosteiro de Alcobaça e depois a Fátima, a questão lá está dos moldes, como também já foi falado, enfim, isto está de acordo com o que existe e, portanto, a meu ver, é um benefício, certamente, que as empresas que fazem parte destes clusters vão ter que se aproveitar da sua participação lá dentro e tirar, recolher ou maximizar o máximo de proveitos que possam dessa interligação em rede. A meu ver, é assim que deve ser feito. Um dado extremamente interessante, e esse eu fico feliz porque, sobretudo, eu sou um fervoroso defensor e acérrimo fomentador de atividades de inovação tecnológica, como não foi certamente deixado de perceber daqui, porque uma vez mais é aquilo que fomenta o crescimento, acredita-se, espera-se. Há realmente uma dinâmica crescente de atividades de ID, portanto, de investigação e desenvolvimento. Tinha esse quadro, alguns aqui. Portanto, perceberam o porquê? É que no Prime também existia um sistema de incentivos AD, okay? E nenhuma empresa do Conselho de Alcobaça foi promotora de uma candidatura. Okay? Não quer dizer que não tenha participado. Okay? Ela não foi promotora, pode ter sido subcontratada, pode ter entrado em consórcio, okay? Mas não foi o promotor líder do projeto e, portanto, não é possível de detectar pelo levantamento executado. Mas agora há 7 empresas. 7 empresas. Okay? Eu penso que aqui era referente aqui ao número de empresas. 7 empresas que realizaram projetos de investigação e ou desenvolvimento. Aqui também é de salientar, há várias tipologias depois dentro disto. Há também tipologias, portanto, que é apenas a subcontratação de trabalhos de ID ao trem. Há outros que envolvem trabalhos de ID individualmente, portanto, que é as empresas que já têm internamente competências próprias, não propriamente investigadores de bata branca, mas gente que está dedicada a realizar desenvolvimentos. E eu estou a passar muito tempo, desculpa, não estou muito claro. Sim. E também há uma promoção, portanto, uma vez mais, participar em projetos com mais empresas, outras entidades do sistema científico e tecnológico. Portanto, isto é um dado interessante. Um dado também interessante é, como vocês poderão aqui ver, aqui já no primeiro quadro, no terceiro quadro comunitário de apoio, houve 6 empresas que realizaram candidaturas à internacionalização, já na altura. E aqui, portanto, foi
criado o sistema de incentivos foi a qualificação e internacionalização. E, portanto, temos um total de 46. O que é interessante é perceber, depois, quando se analisam os próprios dados das candidaturas, que, nomeadamente aqueles que estão dedicados à qualificação, são tutelados, ou digamos, o organismo de tutela é o IACMEI, e quando toca à internacionalização, vai para o OICEP, que é a Agência de Comércio Externo de Portugal. E, portanto, é interessantíssimo perceber que dentro deste total de 46 candidaturas, eu já não penso que eram 25, mas eram 25 delas também foram à internacionalização. O que é que isso quer dizer? Portanto, que era a última conclusão. Que há uma dinâmica crescente de empresas que estão a realizar atividades de ID, elas próprias subcontratando ou em consórcio, e, sobretudo, estão a usufruir destes apoios também para se mostrarem lá fora, para apresentarem-se em feiras, para imprimirem, enfim, o que seja, okay? Para prospectar novos mercados, tudo. Okay? E isso é um dado interessantíssimo. Porquê? Porque, bom, nós já sabemos a dimensão do nosso mercado interno, sabemos também que houve uma retração no nosso consumo, portanto, está difícil, as pessoas ou vão lá fora buscar negócio na prática, ou então, nesta terra, a coisa não está facilitada para ninguém. E pronto, isto era só um cartoon assim, engraçado. Não é propriamente, uma vez mais, é difícil conseguir dar exemplos ou transmitir o que é inovação, mas este aqui foi engraçado. É tipo, inovação é como uma máquina de lavar louça, diz este. E o outro, o quê? Faz a vida mais fácil. E diz o outro, não, requer energia e alguém que o use. Okay? Era só, embora esta questão da utilidade, no caso da inovação, é primordial. Okay? Porque, enfim, já agora só para finalizar essa dimensão, que foi um pouco a ideia que eu pus aqui, há uma série de projetos de investigação, desenvolvimento ou de inovação que não têm sucesso no mercado. Okay? Mas houve a necessidade das empresas se envolverem nesses projetos. Se o produto tem ou não BIM no mercado, às vezes há produtos que saem do mercado antes do mercado querer e, portanto, enfim, não conseguem vingar, não conseguem tirar a tendência. Eventualmente, daí a 20 anos, vão vingar, captados por outros, por exemplo. Mas esta questão da utilidade, de focar, permite que as empresas, enfim, realizem algo, buscando já uma necessidade do mercado, querendo corresponder a essa mesma necessidade, e daí, a priori, conseguem, com alguma margem de segurança e correndo, digamos, riscos dimensionados, porque uma empresa, para fazer um investimento, tem que mensurar, medir os seus riscos, não é meter dinheiro à toa, passa a expressão. Esta questão de identificar o mercado, identificar a necessidade, perceber qual é a rentabilidade possível e a utilidade que ela tem de inovação, é extremamente importante. Quero agradecer a todos os presentes, uma vez mais quero agradecer a Teresa Balfino pelo convite, e acho que a iniciativa se deve repercutir mais vezes e alargando também o perímetro de participantes e de empresas e de estudos. Thank you.